Olá, boa tarde a todos e todas. Hoje aqui no evento online do Cibogu eu vou estar apresentando um trabalho. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, Raiane Barcelos, sou mestranda, também pela professora Maria Solange Gurgel de Castro Fontes e pela professora Renata Cardoso Magagni. O trabalho é intitulado Parâmetros de Avaliação da Qualidade Habitacional para Idosos, uma revisão da literatura. E essa pesquisa surge com o intuito de estudar sobre a questão da qualidade habitacional associada à relação do espaço residencial com pessoas idosas. Então, a gente vai ter em vista a questão das transformações no perfil populacional e as transformações da pirâmide etária. E essas transformações são apontadas por diversos estudos como a demanda para que existam novas pesquisas voltadas para o bem-estar e para a qualidade da pessoa idosa. Então, de acordo com a OMS, a gente vai ter essa tendência de um crescimento de 15% da população idosa mundial, e de acordo com o IBGE, a gente vai estar tendo essa previsão de que até 2060, aproximadamente 25% da população brasileira vai ser composta pela terceira idade. Então, dentro desse contexto, a unidade habitacional vai surgir como um dos principais fatores de atuação nessa qualidade de vida do idoso. Observando algumas pesquisas na área, alguns autores vão mostrar como os reflexos da moradia atuam no comportamento social e como o espaço doméstico é de extrema importância para a população idosa. E que o espaço habitacional também deve atender a uma série de demandas físicas e demandas espaciais que tragam a ergonomia e o mobiliário adequado para o idoso. Além disso, a gente tem a questão da acessibilidade e da habitabilidade, que são asseguradas por normas nas nossas NBR 9050 e na NBR 15.575. E em relação à avaliação da qualidade habitacional, a gente vai estar destacando o método de avaliação pós-ocupação, a APO, que vai estar trazendo esses resultados associados à capacidade de análise e observação do pesquisador, conseguir estabelecer essa estratégia adequada para a melhoria da qualidade arquitetônica e a satisfação do usuário no espaço. Então, a partir dessas informações levantadas, surge a questão de quais são as influências das condições habitacionais na qualidade de vida da terceira idade e quais são os principais parâmetros de avaliação nessa qualidade habitacional para idosos. E aí, com o intuito de responder a essas questões levantadas, o objetivo da pesquisa é identificar, através da revisão sistemática da literatura, quais são os principais parâmetros de avaliação da qualidade habitacional para idosos. Então, toda a pesquisa foi baseada numa metodologia de revisão sistemática da literatura e a gente teve quatro etapas de atuação na metodologia, sendo a primeira a definição da temática e da questão norteadora, a segunda etapa a identificação e descrição das pesquisas, ou seja, a busca dos artigos, depois teve a seleção das pesquisas, através de critérios de inclusão e exclusão, e por último, a avaliação dessas pesquisas. E aí depois, na quinta etapa, a gente teve a análise dos resultados. Para a definição da temática e da questão norteadora, foi definido identificar quais são os principais parâmetros para avaliar a qualidade habitacional para idosos em periódicos online no período de 2001 a 2020. E aí, tendo essa questão norteadora na pesquisa, através da revisão sistemática da literatura, foi feita a busca em periódicos online. Então, foram definidas algumas palavras-chave, considerando os impactos da qualidade habitacional na vida do idoso e as ferramentas de análise de avaliação pós-ocupação, foram definidas as seguintes palavras: habitação idoso ou habitação terceira idade e qualidade habitacional ou avaliação pós-ocupação. E aí, para ampliar a seleção de artigos relevantes para essa temática, também foram realizadas as buscas com esses mesmos termos de palavras-chave em inglês e em espanhol.
Também foram aplicados filtros durante essa etapa da busca. O primeiro filtro que a gente fez foi um recorte temporal, então foi definido que só seriam buscados artigos no período de 2001 a 2020. Depois, o tipo de publicação, que seria artigo. O idioma, que seria em português, inglês ou espanhol. E, por último, eu precisaria ter o acesso disponibilizado online da pesquisa. E aí, após a primeira busca, foi realizada a leitura por título da pesquisa, resumo e das palavras-chave. Então, dentro do periódico CAPES, foram obtidos 122 artigos e na Cielo, 62 artigos, obtendo um total inicial de 184 artigos no primeiro processo da etapa. Todos esses artigos foram registrados em uma planilha eletrônica com as principais informações da pesquisa, que seria autor, título, ano de publicação e resumo. E após essa primeira busca, foram excluídos os artigos duplicados, num total de 30 artigos, restando assim 41 artigos na base da Cielo e 113 no periódico CAPES. E após essa primeira filtragem, foi feito um critério por temática, ou seja, foram selecionados apenas os artigos que abordassem os temas de qualidade, habitação para idosos, no título do resumo e no título da pesquisa. Então, após essa segunda filtragem, essa análise vai estar ocorrendo por meio da leitura do título, resumo e das palavras-chave também. E com base nesse critério de inclusão, foram rejeitados mais 89 artigos, que não se enquadraram nos objetivos da pesquisa, restando assim um total de 65 artigos selecionados. Após a seleção dos 65 artigos, foram coletados e sistematizados todos esses trabalhos na planilha eletrônica também, e foi realizado um refinamento na análise sobre o resumo, palavras-chave, objetivos, materiais e métodos, e também os resultados e conclusões. E aí, com base no conteúdo desses artigos, eles foram agrupados em duas categorias. Na primeira, seriam os estudos que abordassem a questão da qualidade habitacional para idosos, sem descrever os parâmetros habitacionais. E esse era o objetivo da pesquisa. Então, a partir desse último critério de seleção, restaram 33 artigos, os que tratavam na pesquisa os parâmetros de qualidade habitacional descritos. E aí, a partir da nossa base bibliográfica de avaliação pós-ocupação, foram definidos alguns parâmetros de análise do ambiente construído. E aí foram definidos as questões das variáveis sociodemográficas, a questão dos aspectos técnico-funcionais, a questão dos aspectos técnico-construtivos e os aspectos comportamentais e psicológicos. Funcionaram como categorias para análise dos dados coletados. Dentro dos resultados, então, categorizados nesses aspectos citados, tivemos que abrir uma outra categoria para outros. E aí fomos para a análise dos dados e a apresentação dos resultados desses dados que foram coletados e sistematizados. Então, em relação à data de publicação, a gente consegue observar um aumento significativo das publicações nos anos de 2019 e no ano de 2011. E aí a gente tem também um breve aumento linear aqui em 2014. No ano de 2019 foram 5 artigos publicados e em 2011 4 artigos publicados. Apesar da apresentação desse gráfico, não foi possível indicar uma tendência de crescimento ou queda linear no número de publicações nos últimos 20 anos. Mas foi perceptível que existe uma constante discussão da temática em relação e essa relação entre as datas da pesquisa e as datas de publicação. Já em relação ao local da pesquisa, foi observado que a Europa é o continente que possui mais pesquisas publicadas, sendo 18 artigos, 55% dos 33 artigos coletados, seguida pela Ásia, com 7 artigos. E depois a gente tem a América do Norte, com 4 artigos, a América do Sul, com 4 artigos também, e a Oceania, com 3 artigos. A gente queria só fazer um destaque aqui para o país que possui mais artigos publicados, que no caso é a China, aqui na Ásia,
com 5 artigos, ou seja, 15% de todos os dados. Já os dados relacionados às técnicas e ferramentas de análise da habitação revelaram um alto índice de aplicação de questionários, 26 artigos, ou seja, 79% das pesquisas aplicaram questionários como método e como ferramenta de pesquisa, e entrevistas com 19 artigos. Então, foi observado ainda alguns procedimentos como levantamento físico, análise tipológica, observação e outros. Considerando esse alto número de questionários aplicados, a gente observou também quais eram os critérios que foram abordados nas pesquisas para a seleção dos questionários. Entre os critérios estão a questão da idade, ou seja, 21 artigos abordavam a questão da idade, a questão da localização e do perfil da moradia, e a questão da capacidade cognitiva e aptidão do entrevistado de responder às entrevistas. Já em relação ao perfil habitacional, o que obteve o maior destaque foi a questão da habitação multifamiliar, com 21 artigos, seguido pela habitação unifamiliar, com 14 artigos. E também foram citados outros em instituições de longa permanência. Alguns artigos ainda ressaltaram que a preferência da escolha do idoso por envelhecer no local de residência, e a importância para a qualidade de vida da pessoa de que essa escolha possa ser viabilizada e realizada. Em relação à escala de abordagem, a gente vê que 29 artigos abordaram através da unidade habitacional, enquanto 19 trataram do conjunto habitacional, e 13 artigos falaram sobre o entorno, e apenas 3 artigos foram voltados para a cidade também na sua escala de abordagem. Certo. E aí, como objetivo da pesquisa é identificar os principais parâmetros de avaliação da qualidade habitacional para idosos, também foram observados os indicadores que eram especificados nos questionários. E esses indicadores foram categorizados nessas dimensões da avaliação pós-ocupação, sendo elas os aspectos técnicos funcionais, os aspectos comportamentais psicológicos e os aspectos técnicos construtivos. A maioria sendo técnico construtivo, seguido pelo comportamental e depois os aspectos funcionais. Em relação aos aspectos técnicos funcionais, a gente vê uma predominância da citação do layout e da disposição dos ambientes, seguido pelo dimensionamento das áreas molhadas, a questão da flexibilidade e o dimensionamento dos dormitórios. Os itens que apresentaram maior relevância foram esses de layout e disposição dos ambientes, seguido pela disposição das áreas molhadas. De acordo com alguns autores, o layout e a disposição desses ambientes vai ser definido pelo espaço doméstico direto, ou seja, que ele vai incluir características objetivas e de percepção do espaço físico. E o planejamento desses espaços são positivamente relacionados à qualidade de vida geral da pessoa idosa, assim como a saúde física e mental e o senso de independência do idoso. Já em relação aos aspectos técnicos construtivos, a gente tem um destaque para a questão da acessibilidade, que apareceu em 45% dos dados coletados, seguido pelas instalações hidrossanitárias, conforto térmico e conforto lumínico. Conforme alguns autores, a questão da satisfação residencial vai depender diretamente de certos elementos físicos da edificação, ou seja, esses elementos vão se referir à qualidade construtiva, à acessibilidade dos espaços e à facilidade de transitar no conjunto residencial sem barreiras e obstáculos. Essas estratégias de aproveitamento da iluminação e ventilação natural e manutenção dos custos também são importantes. Em relação aos aspectos comportamentais e psicológicos, a gente vai ver que aparece em 48% das pesquisas a questão da percepção da qualidade e situação habitacional, a questão das relações sociais e interações com a comunidade e a questão de posse e locação. Alguns autores vão reforçar como essa questão da qualidade habitacional afeta a saúde do idoso, ou seja, essa falta de qualidade vai alterar os níveis de estresse, ansiedade e sentimento de perda de controle, o que vai estar resultando a longo prazo em problemas de saúde física e mental do seu habitante.
Por último, os outros foram destacados a questão dos aspectos da vizinhança, acessibilidade do entorno e caminhabilidade e equipamentos de serviço público. E aí, o que apareceu nessa questão dos outros foi essa questão de relação com o entorno, o que justifica a necessidade de que o idoso se sentir pertencente à sociedade e à cidade em que ele está inserido. Ou seja, dessa forma, a sensação de inclusão vai depender das características do entorno e da vizinhança e dessa disponibilidade de comércios, serviços e do acesso e caminhabilidade da pessoa idosa nesses espaços públicos, além dos demais equipamentos integrantes da vizinhança. E aí, diante das pesquisas analisadas, a gente pode observar uma questão de uma lacuna na avaliação dos aspectos técnicos funcionais, que é esse roxinho aqui. Ou seja, uma etapa que é indispensável no processo de produção espacial e de produção arquitetônica, não aparece com maior destaque nos dados levantados, e sim a questão dos aspectos comportamentais e psicológicos, seguidos pela acessibilidade, que em disparada é o aspecto técnico construtivo que teve o maior destaque nos dados observados. Os resultados e suas considerações levam à conclusão de que a qualidade habitacional para a pessoa idosa vai estar associada a uma soma desses fatores, e que eles envolvem desde a questão da acessibilidade até a independência e privacidade e autonomia do morador. E que é necessária uma análise integrativa de todas essas características do projeto, da construção e do uso social. E que esse contexto da habitação também é muito importante. Então, alguns desses principais parâmetros identificados através da revisão sistemática da literatura vão indicar que, para a pessoa idosa, a percepção da satisfação do conforto habitacional está diretamente associada com a qualidade de vida e satisfação com a vida, que a acessibilidade da pessoa idosa, tanto os espaços e acessos quanto o mobiliário, vai estar associada ao layout e o dimensionamento desses espaços domésticos, e esse conjunto de fatores é um dos principais indicadores de satisfação do idoso com seu contexto habitacional. E, por último, que o contexto em que a habitação está inserida, o entorno e a vizinhança e essas interações e atividades sociais da pessoa idosa influenciam diretamente na satisfação habitacional e na qualidade de vida. Então, foram esses os resultados e considerações apresentados no trabalho desenvolvido. Aqui estão algumas das referências bibliográficas que foram utilizadas na pesquisa. E é isso. Agradeço a disponibilidade do tempo e a atenção. Tchau.